Existem diversas maneiras de interagir com o usuário utilizando o VBA. Uma das formas mais simples e práticas é com a caixa de mensagem, a Message Box. A gente já utilizou bastante ela ao longo do curso, mas eu acabei não explicando profundamente todas as suas características e utilidades. Então vamos dar uma olhada agora nas suas aplicações. Para começar, eu coloquei essa forma aqui, quando eu clico nela, eu ativo uma caixa de mensagem que me traz um texto, né? Você pode escrever o que quiser aqui. Legal. Basicamente, você deve ter percebido, nessa caixa de mensagem eu tenho o quê? Eu tenho um título, eu tenho um texto escrito e eu tenho um botão, que nesse momento está como um único botão de OK. Vamos dar uma olhada agora lá no VBE, como é que a gente tem essa caixa de mensagem. Aqui na rotina Mensagem OK, você vai perceber que eu tenho a Message Box e o texto que eu estou utilizando. O resto não tem nada definido. Como é que a gente faz para definir cada uma dessas características da caixa de mensagem? A gente tem que continuar apertando a vírgula aqui e a gente vai ter opções de botão e opções de título. Então vamos começar olhando de novo para a nossa caixa de mensagem e vendo o que ela tem. O título é Microsoft Excel, que é um título padrão. Eu poderia querer um título melhor, né? Então deixa eu apertar OK aqui. E vamos colocar um título aqui. O título que eu quero colocar, eu preciso colocar entre aspas, assim como o meu texto, pode ser qualquer tipo de título. Vamos colocar aqui que é um título de alerta. Eu estou querendo fazer um alerta para quem está utilizando a minha planilha. Beleza, fiz isso. Se eu executar novamente a minha rotina, eu já venho com um novo título aqui. O que eu poderia mudar também? Eu poderia mudar o botão. Eu poderia querer colocar, por exemplo, uma pergunta de sim ou não. Vamos ver como é que a gente faz isso? Voltamos para o VBE. E aqui agora, ao invés de alerta, eu vou escrever como título Pergunta Importante. E eu tenho aqui essa segunda opção, que é a opção justamente de eu colocar botões. E aí, quais botões eu posso colocar? Se eu quiser a resposta de sim ou não, eu vou colocar sempre o VB e yes or no. Você vai perceber que eu tenho uma série de possibilidades diferentes. Retry cancel, que é quando você quer tentar novamente ou cancelar. Você tem o yes, no, cancel. Enfim, você tem uma série de possibilidades aqui que você pode investigar um pouco mais. Por enquanto, eu vou trabalhar com o yes e o no. Além disso, uma coisa que você pode fazer é, além de utilizar os botões, você pode utilizar características dos botões, ainda aqui nesse campo. Para isso, você vai utilizar o sinal de mais e você pode colocar tanto imagens, por exemplo, eu posso botar VB Question, que é justamente a imagem do ponto de interrogação, e eu posso colocar também o botão que está selecionado por padrão. Nesse caso, eu tenho dois botões. O primeiro é o Yes, o segundo é o No. Se eu quiser selecionar o não como padrão, eu posso colocar aqui VB, e aí eu vou para o D, né, que é o Default Button, e aí eu coloco o número 2. Legal, então você observa que eu fiz tudo com mais. Quando eu seleciono fora, ele ajusta tudo que eu tenho aqui. E se eu fizer mais um teste com essa caixa de mensagem, dessa vez utilizando a janela de verificação imediata, você vai perceber que eu tenho uma pergunta importante, a imagem do interrogação, e você pode escrever o que quiser aqui. Na verdade, eu não fiz uma pergunta, né? Então ainda não tenho sim ou não propriamente dito. Independentemente da minha resposta, eu ia fechar a caixa de mensagem. Porque se você quiser que essa caixa de mensagem te retorne alguma coisa, você precisa escrever algumas linhas de código a mais. E a gente vai ver que o x vai ser um integer, e aí a partir de agora eu vou utilizar justamente o x sendo igual à minha caixa de mensagem. É aquele procedimento que a gente utiliza justamente para o x assumir o valor de sim ou não de acordo com essa resposta que eu estou dando aqui. Então vamos colocar o message box, deixa eu abrir e fechar parênteses, mas eu vou copiar e aproveitar isso que eu já escrevi aqui, né? Então deixa eu fechar esse message box inicial e agora eu vou abrir parênteses e colocar todas aquelas informações que eu tinha e fechar parênteses. Bacana, isso está funcionando já também. Agora eu preciso criar uma condição para quando ele responder sim, eu ter uma resposta aqui na minha célula D7 e quando ele responder não, eu ter uma outra resposta. Então, na verdade, eu vou até criar uma pergunta aqui, né? A pergunta que eu vou criar pode ser: tem certeza disso? Então, na verdade, eu estou perguntando, depois de uma ação que ele fez, se ele tem certeza do que ele está fazendo. E aí eu vou utilizar o select case, né? Nesse caso, como uma alternativa para a minha condicional if. Nesse caso, eu posso botar select case. Eu estou querendo falar da variável x, né? Que é justamente o valor de sim ou não que vai assumir. Então, eu boto select case x, se for VB yes, e aí a gente teria a resposta que sim. O que vai acontecer? O meu intervalo
D7, como a gente viu ali, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Assumir um valor específico. Nesse caso, pode ser você disse sim. Legal, já tem uma resposta possível. E caso eu tenha o VB no como resposta, a gente pode colocar aqui, então, o meu intervalo D7, mais uma vez, eu repito todo o meu intervalo direitinho, ele vai assumir o valor. E aí vamos só colocar o contrário, né? Você disse não, de uma forma bem simples. Então você percebe que agora você pode utilizar a caixa de mensagem para interagir com tudo que você estiver fazendo. Você agora, obviamente, você não pode esquecer de terminar o seu select, né? Então colocar o end select, depois você termina o seu procedimento e se a gente fizer mais um teste agora, olha que legal. Você tem certeza disso? É uma pergunta importante. Se eu coloco que sim, se a gente voltar lá para o Excel, eu disse que sim. Se eu colocasse não, e a gente pode fazer o teste aqui, você disse que não. Então você começa a ter uma interação cada vez maior por meio do uso da caixa de mensagem. Lembrando que a caixa de mensagem tem, além do uso do texto normal que a gente fez bastante aplicação, as imagens que você pode utilizar, e aqui algumas que eu gosto de utilizar é o VB Question e o VB Critical. No caso do VB Critical você vai ter um xizinho, né, vermelho. Você tem também o título e os botões que você pode selecionar, nesse caso, 2 botões que alteram uma célula específica da minha planilha.